o cansaço que não passa com o sono, os fardos invisíveis que ninguém vê, a alma seca que já não sabe orar. Se você se identificou, fique. Isto é para você. Hoje Jesus está dizendo não a uma doutrina, a Ele. Isaías 40:29 prometeu: Ele dá força ao cansado. E isso é para você hoje. Antes de começar, escreva nos comentários: Jesus, eu já não aguento mais, eu me entrego a Ti. Essa frase é a porta do descanso. Fique até o final. Há uma oração para a sua alma esta noite. Vamos começar. Número 1. A alma que já não aguenta mais. Antes de falar com você sobre descanso, deixe-me dar nome junto com você ao que está sentindo. Porque ninguém descansa de algo que ainda não reconheceu primeiro. E a primeira coisa que Deus quer que você reconheça hoje, sem culpa e sem máscaras, é isto: você está cansado, profundamente cansado. Existe um tipo de cansaço que dormir não resolve. Você se deita, dorme 6, 7, 8 horas e ao acordar já está cansado outra vez e começa a se perguntar se há algo de errado com você. Talvez você esteja assim há meses. Levanta com o corpo pesado. Sorri para quem fala com você pela manhã, responde mensagens, faz o que precisa ser feito, mas por dentro existe um peso que não tem nome. Você continua com o trabalho, os filhos, a casa, a igreja, as contas, as responsabilidades, mas algo dentro de você está se apagando lentamente. E o mais difícil é sentir que você não tem direito de estar cansado, porque existem pessoas com problemas piores, porque outros sofreram mais, porque alguém ensinou você que precisava suportar tudo sem dizer nada. Então, quando a sua alma tenta dizer, já não aguento mais, outra voz aparece para corrigir você. Não exagere, seja forte, dê graças, continue. E assim você termina carregando duas coisas, o cansaço e a culpa por estar cansado. Mas escute, você não está sozinho, e isso não é fraqueza. É sinal de que você é humano. Existe um cansaço que não vive apenas no corpo, vive na alma. É o cansaço de ter sustentado coisas demais por tempo demais. É o cansaço de cuidar dos outros enquanto você mesmo precisava ser cuidado. É o cansaço de funcionar por fora enquanto por dentro estava pedindo socorro. É o cansaço de continuar dizendo, eu consigo, quando uma parte de você já sussurrava, não aguento mais. Por isso, as palavras de Jesus, em Mateus 11:28, são tão profundas. Ali lemos, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus não disse, venham a mim os que têm tudo sob controle. Não disse, venham a mim os que nunca choram. Não disse, venham a mim os que oram perfeitamente e nunca duvidam. Ele disse, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Quando Jesus fala dos cansados, ele não está falando de alguém que teve apenas um dia difícil. Ele está falando de alguém que lutou até gastar todas as forças. Alguém que tentou seguir em frente sem ver resultados. Alguém que esticou a alma até o limite. Alguém que já não lembra como é acordar sem esse peso sobre si. Jesus não estava falando com pessoas que diziam, que dia pesado. Ele estava falando com pessoas que estavam prestes a desabar. E foi exatamente essas pessoas que ele chamou para perto dele. Isso significa algo precioso. O seu cansaço não desqualifica você de se aproximar de Jesus. O seu cansaço é o seu convite de entrada. Você não precisa fingir força para chegar até Ele. Não precisa colocar suas emoções em ordem primeiro. Não precisa apresentar uma versão espiritual e maquiada de si mesmo. Você pode vir como tá, com a voz quebrada, com os olhos cansados, com a fé tremendo, com apenas uma frase verdadeira: Senhor, eu já não aguento mais. E essa frase não é reclamação. Também pode ser oração. Davi entendeu isso. No Salmo 6:6 ele diz: estou cansado de tanto gemer. Todas as noites faço nadar o meu leito. Molho a minha cama com minhas lágrimas. Davi, o rei. Davi, o ungido. Davi, o homem que cantava e buscava a Deus, também teve noites em que se sentiu consumido.
Se ele pode dizer a Deus que estava exausto de tanto chorar, você também pode dizer. Deus não se escandaliza com a sua sinceridade. Deus não rejeita a alma que chega sem forças. Existe um cansaço que não passa com o sono, porque o que precisa de descanso não é apenas o seu corpo, é a sua alma. O corpo se restaura com sono, mas a alma se restaura com presença. A presença de Deus. Talvez você tenha fechado os olhos, mas o seu coração continuou acordado. Talvez tenha dormido, mas a sua mente continuou em alerta. Talvez o seu corpo tenha descansado, mas a sua alma continuou carregando coisas que nunca entregou. Talvez você esteja sempre em alerta, porque durante anos sentiu que, se você não vigiasse, ninguém vigiaria. Se você não resolvesse, ninguém resolveria. Se você não estivesse atento, tudo cairia. Mas o Salmo 121 diz que não tosquenejará nem dormirá o guarda de Israel. Você pode soltar um pouco hoje. Existe alguém cuidando de você quando os seus olhos já não conseguem mais permanecer abertos. Pense em um carro numa estrada longa. O motor está funcionando há horas. O ponteiro da temperatura já ultrapassou o vermelho. O motorista sabe disso, mas continua. Diz para si mesmo, só mais um pouco, estou quase chegando. Mas o que o motor está pedindo não é mais combustível. Está pedindo para desligar, está pedindo para esfriar. Por quê? Se continuar assim, não chega ao destino. Ele funde. A sua alma é esse motor hoje. Você tem corrido no vermelho por tempo demais. Todos os dias diz a si mesmo, só mais um pouco. Mas Deus não criou você para viver permanentemente no vermelho. Ele criou você para parar, respirar, se render e voltar aos pés de Jesus. Antes de continuar, diga em voz alta, sem filtros e sem religiosidade: Senhor, eu já não aguento mais. Só isso. Essa frase dita diante dele é o primeiro ato de fé. É dizer: eu entrego o controle. E é aí que o descanso começa. O cansaço não afasta você de Jesus, ele leva você diretamente para ele. Essa é a porta. Exatamente essa porta. Mas talvez você me diga, o meu cansaço não é apenas cansaço, eu carrego coisas que ninguém vê, coisas que levo há anos sem que ninguém as tire de mim. E você tem razão. Por isso vamos para o próximo passo. Vamos falar dessas cargas, daquelas que ninguém vê. Número 2. Os fardos invisíveis que ninguém vê. E agora, depois de ter dado a você permissão para dizer já não aguento mais, vamos um passo mais fundo. Porque quando Jesus disse cansados e sobrecarregados, ele não estava repetindo a mesma coisa duas vezes. Estava nomeando duas coisas diferentes. Uma coisa é estar exausto por ter lutado demais. Outra coisa é estar carregando um peso que alguém colocou sobre você e que você nunca soube como tirar. Existe uma palavra nesse versículo que quase ninguém percebe. É a palavra sobrecarregados. E essa palavra dói, porque fala de um peso que você nem sempre escolheu, nem sempre pediu por esse fardo, nem sempre ele nasceu de uma decisão sua. Às vezes colocaram isso sobre você quando ainda era pequeno demais para entender. Às vezes entregaram isso a você como se fosse sua obrigação. Às vezes você aceitou por amor, por medo, por costume, para não causar problemas, para não decepcionar ninguém. Talvez você saiba exatamente de qual fardo estou falando. Aquela frase que alguém disse para você quando era criança e que ainda ecoa na sua mente como se tivesse sido dita ontem. Aquela rejeição que viveu na adolescência e que até hoje faz você duvidar do seu valor. Aquela responsabilidade familiar que caiu sobre você porque todos decidiram que você era a forte, o responsável, a que aguenta, o que não quebra. Esse papel que você assumiu há tantos anos que já nem lembra como era antes de carregá-lo. E o mais difícil desses fardos é que eles não aparecem. Ninguém olha para suas costas e diz, isso deve ser pesado demais. Ninguém percebe o cansaço de ser quem escuta todos, mas quase nunca é ouvido. Ninguém pesa numa balança a dor de cuidar de quem nunca cuidou de você. Ninguém vê a culpa que você carrega por coisas que não pode mudar, mas Deus vê. Mateus 11:28 diz,
Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus não vê o seu cansaço. Ele também vê o seu fardo. Vê aquilo que os outros nunca perguntam. Vê o que você esconde atrás de um sorriso. Vê aquilo que você aprendeu a chamar de normal, mesmo que por dentro esteja destruindo você. Muito do que você carrega hoje nunca foi seu para carregar. Era o peso de alguém que o colocou sobre você. E você o tomou por amor, por medo ou porque ninguém ensinou que você podia dizer. Isso não é minha responsabilidade. Talvez você carregue a tristeza da sua família inteira. Talvez carregue a culpa de um casamento que não conseguiu salvar. Talvez carregue o papel de pacificador em uma casa onde todos ferem, mas ninguém cura. Talvez carregue a obrigação de parecer bem para que os outros não se preocupem. E também existem fardos que você continua levando porque ninguém disse que já podia soltá-los. Erros que você já confessou, mas que ainda perseguem você. Decisões que não podem mais ser mudadas, mas que você revisita todas as noites como se punir pudesse corrigir o passado. Culpas que Jesus já levou na cruz, mas que você continua pagando com parcelas da sua paz. E escute isto com atenção. Isso já não é justiça. Isso é uma corrente que Cristo não colocou sobre você. Salmo 55:22 diz: lança o teu cuidado sobre o Senhor, e Ele te susterá, jamais permitirá que o justo seja abalado. Deus não diz, explique por que isso pesa tanto. Deus não diz, prove que o seu fardo merece a minha atenção. Deus diz, lance sobre mim, não uma parte, não a mais apresentável, não aquela que você consegue dizer em voz alta sem chorar. O fardo inteiro, o que envergonha você, o que pesa em você, o que ninguém entende. Existem fardos que ninguém vê porque os pesos mais pesados não ficam sobre os ombros, ficam sobre o coração. E aquilo que você não nomeia, muitas vezes continua carregando. Existem pessoas que oram, Senhor, dá-me paz, mas nunca disseram a Deus qual é exatamente o peso que carregam. Hoje pode ser diferente. Hoje você pode dar nome a isso, porque quando você nomeia diante de Deus, deixa de ser um segredo trancado dentro do peito. E aquilo que já não está escondido, Deus pode começar a tocar. Pense em uma mochila. Você a carrega há tantos anos que já nem lembra o dia em que tudo começou. Quando criança, alguém colocou a primeira pedra. Você tem que ser forte. Depois alguém colocou outra. Não chore, não exagere. Então vieram mais pedras. A rejeição que você calou, o fracasso que ninguém soube, a culpa que assumiu, o medo de não ser suficiente, a obrigação de cuidar de todos. E hoje, você leva uma mochila cheia de pedras e ainda se pergunta por que está tão cansado. Mas talvez a pergunta não seja por que você está cansado. Talvez a pergunta seja, quem colocou cada pedra na sua mochila? Quantas dessas pedras realmente pertencem a você? Quantas você carrega apenas porque ninguém deu permissão para soltá-las? Hoje Deus dá essa permissão a você. Coloque a mochila no chão. Você não precisa esvaziá-la inteira em um minuto, mas pode abri-la diante dele. Pega um papel quando terminar este vídeo e escreva 3 fardos invisíveis que você carrega. Não os óbvios. Aqueles que ninguém pergunta. Aqueles que você leva em silêncio. Escreva sem enfeites. Ver isso fora do coração é o primeiro passo para tirar isso de dentro. Os fardos mais pesados não são vistos com os olhos, são vistos com o coração de Deus. E Ele vê todos eles, mas existe algo ainda mais profundo do que carregar essas pedras. Algo que quase ninguém tem coragem de confessar. E é isto, carregá-las enquanto sorri e diz ao mundo que está bem. Vamos falar sobre isso agora. Vamos falar sobre o esgotamento de quem finge. Número 3. O esgotamento de quem finge estar bem. E agora vem talvez a parte mais difícil desta primeira metade do vídeo. Porque existe o esgotamento que é pior do que carregar pedras. É carregar as pedras enquanto finge que não as carrega. É sorrir com a mochila nas costas. É dizer, estou bem, quando por dentro você mal consegue respirar. Vamos falar de você.
Sim, de você. Daquela que sorri enquanto por dentro está morrendo. Daquele que responde, tudo bem, graças a Deus, enquanto a alma pede socorro em silêncio. Como você está, irmã? Bem, graças a Deus. E por dentro, estou morrendo, mas não posso dizer isso. Se você conhece esse diálogo, o de fora dizendo uma coisa e o de dentro dizendo outra, fique aqui. Esta palavra é para você. Talvez faça anos que você vive assim. Cumprimenta as pessoas com um sorriso. Diz para quem pergunta que já está melhor. Responde à família que está tudo em ordem. E quando chega em casa, fecha a porta, deixa a chave sobre a mesa e desaba na cozinha com um copo na mão. E ninguém sabe. Só Deus. Existe uma máscara que muitas pessoas aprenderam a usar dentro da fé. A máscara do eu estou sempre bem no Senhor. A máscara de não preocupar ninguém. A máscara de não parecer fraco. A máscara de não dar mau testemunho. Então você se acostuma a falar bonito enquanto sangra por dentro. Se acostuma a dizer frases corretas enquanto o coração está em pedaços. Se acostuma a levantar as mãos em público, mesmo quando em particular já não tem forças nem para levantar o olhar. E fingir também cansa. Cansa mais do que parece. Porque calar aquilo que dói nem sempre é força. Às vezes é uma prisão. Salmo 32, 13 e 4 diz: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Leia isso outra vez dentro de você. Davi não disse, enquanto calei, fiquei mais forte. Ele disse, enquanto calei, envelheceram os meus ossos. Existem dores que, quando não saem pela boca, começam a falar pelo corpo. Tornam-se peso no peito, nó na garganta, cansaço nas costas, insônia durante a noite, suspiros que ninguém entende. Quando você cala o que dói, não se torna forte, torna-se pedra. E a pedra, por mais dura que pareça, também quebra. Deus não quer a sua máscara, quer a sua verdade. Os salmos estão cheios de lágrimas, perguntas, cansaço, medo, angústia e súplicas que não foram maquiadas. Se Deus quisesse filhos de plástico, não teria deixado escritas orações tão quebradas. Mas Ele deixou. Deixou para que você soubesse que pode chegar sem atuar, pode chegar sem aparentar, pode chegar sem esse sorriso pintado que já pesa no seu rosto. Salmo 38, 9 diz, na tua presença, Senhor, estão os meus desejos todos, e a minha ansiedade não te é oculta. O seu suspiro não está oculto para Ele. Aquela frase que você não diz, Ele ouve. Aquela lágrima que engole para que ninguém veja, Ele vê. Aquele cansaço que esconde debaixo de um glória a Deus. Ele conhece por completo. Deus não precisa que você esteja bem para se aproximar de você. Deus precisa que você seja honesto. Essa é a porta. Talvez você passe anos pedindo paz a Deus, mas nunca entregou a Ele a sua verdade. Entregou orações corretas, frases cuidadas, palavras que soam bonitas. Mas Ele não pediu uma atuação piedosa. Pediu o seu coração. Hoje Deus sussurra a você: filho, filha, tire a máscara diante de mim. Aqui você não precisa dela. Eu não me aproximo da pintura. Eu me aproximo do seu rosto verdadeiro. Pense em um palhaço depois de um espetáculo. O rosto está pintado com um sorriso enorme, bochechas marcadas, cores alegres. Ele sobe ao palco e faz todos rirem. As pessoas aplaudem. As crianças acreditam que ele é feliz porque a pintura diz que ele é feliz. Mas quando volta para o camarim, senta diante do espelho e fica sozinho. Então começa a chorar. E as lágrimas fazem algo que ninguém conseguiu fazer durante o espetáculo. Apagam lentamente o sorriso pintado. Debaixo da maquiagem aparece o rosto verdadeiro. Você passou muito tempo entrando no palco com o sorriso pintado. Talvez sorria na igreja, sorria no trabalho, sorria nas redes sociais, sorria para que seus filhos não se preocupem, sorria para que sua mãe não pergunte nada, sorria para que ninguém descubra que por dentro você está esgotado.
Mas hoje, diante do espelho de Deus, as lágrimas podem começar a apagar essa pintura. E isso não é vergonha. Isso é liberdade. O que aconteceria se hoje, apenas hoje, você mostrasse a Deus o rosto que não mostra há anos? Procure um lugar sozinho, feche a porta e diga em voz alta a Deus como você realmente está, sem filtros, sem linguagem religiosa, como falaria com o amigo mais próximo que tem. 5 minutos sem máscara, apenas 5. Diga: Senhor, estou cansado de fingir. Esta é a minha verdade. E deixe que ele se aproxime justamente aí, não da versão que atua, mas da versão que precisa ser abraçada. Deus não se aproxima do santo de aparência. Deus se aproxima do quebrantado sincero. Seja o segundo hoje. Mas existe algo ainda mais doloroso do que fingir diante dos outros. É chegar a um ponto em que até orar cansa, em que você quer falar com Deus, mas não tem palavras. Se você se identificou, o que vem agora é para você. Vamos! Número 4. Quando até orar cansa você. E quando você tira a máscara, vem uma descoberta assustadora. Por dentro está seco. Antes você orava com alegria, lia a Bíblia com sede, sentia Deus perto. Agora abre a Bíblia e as palavras não entram. Se ajoelha e nenhuma palavra sai. E começa a pensar que existe algo errado espiritualmente com você. Vamos falar sobre isso. Vamos falar do cansaço que chega até a oração. Existe um esgotamento que só conhecem aqueles que um dia caminharam perto de Deus. É o esgotamento espiritual. É quando aquilo que antes enchia você já não enche da mesma maneira. Quando a oração virou obrigação, quando o culto virou rotina, quando até o nome de Jesus é dito por costume, não como suspiro. E isso dói porque você se lembra de como era antes, lembra quando orar saía naturalmente, quando um louvor quebrantava você, quando um versículo parecia escrito especialmente para a sua vida. Mas agora você lê, escuta, canta e por dentro existe silêncio. Talvez você esteja assim há meses, se ajoelha e não sabe o que pedir. Começa a orar e as palavras se embaralham. Lê um salmo, mas os olhos passam pelas letras e o coração não se move. E então aparece a pergunta que assusta: eu me afastei de Deus? Ou pior ainda, foi Deus quem se afastou de mim? Mas escute isto, nem sempre a secura é a ausência de Deus. Às vezes é a ausência de forças. Nem sempre o silêncio significa abandono. Às vezes significa que a alma já não consegue produzir palavras. Você decidiu demais, sustentou demais, respondeu demais, pensou por você, pelos seus filhos, pela sua família, pelo trabalho, pelo futuro. E quando chega o momento da oração, já não resta uma única decisão para tomar, nem mesmo sobre o que pedir a Deus. E então Romanos 8:26 diz: também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Veja como isso é profundo. A Bíblia não nega que existem momentos em que não sabemos o que pedir. Não acusa você por isso. Não chama você de frio. Não chama você de falso. Diz que, nessa fraqueza, o Espírito ajuda você. Quando você não consegue orar, não está sozinho na sua oração cansada. Existe alguém dentro de você orando aquilo que você não consegue dizer. Existem gemidos que não têm forma, mas chegam ao céu. Existem lágrimas que não se transformam em frases, mas Deus entende. Existem silêncios que para os outros parecem vazio, mas para Deus são clamor. Gemidos sem palavras também podem ser oração, porque ali já não existe atuação, já não existem frases preparadas, já não existe aparência, só resta a alma diante de Deus. Davi muitas vezes não chegou com discursos perfeitos, chegou com gemidos. Jó não chegou com palavras bonitas, chegou com dor. Jesus, no Getsemane, repetiu sua oração em agonia, e o Pai não rejeitou nenhuma dessas orações. Por isso, se hoje você não consegue orar como antes, isso não significa que está longe. Talvez esteja mais perto do que nunca, porque quando as suas palavras acabam,
começa a se revelar a misericórdia do Espírito. Ele ora em você aquilo que você não consegue organizar. Ele traduz o seu cansaço. Ele pega suas lágrimas e as apresenta diante do Pai. Salmo 42, 1 e 3 diz: Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim, por ti, ó Deus, suspira a minha alma. As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite. Esse salmo não soa como alguém forte, soa como alguém sedento, como alguém que sente saudade de Deus, como alguém que não está celebrando do alto da montanha, mas clamando da seca. E mesmo assim, esse clamor ficou registrado na Bíblia. Sabe por quê? Porque Deus também escuta a alma seca. Às vezes orar não é falar. Às vezes orar é apenas estar. Sentar-se em silêncio diante de Deus também pode ser fé, como uma criança que se senta perto do pai sem dizer nada, mas não vai embora. Não precisa explicar tudo, não precisa organizar cada emoção. Apenas permanece perto e o pai, mesmo sem falar o tempo inteiro, a cobre com sua presença. Imagine um poço do qual você tira água há anos. Você desce o balde e sempre sobe alguma coisa. Às vezes muito, às vezes pouco, mas sobe. Até que um dia você baixa o balde e ele volta vazio. Tenta outra vez, vazio. Mais uma vez, vazio. E então começa a pensar: o poço secou, fiz algo errado, Deus foi embora. Mas talvez Deus não esteja pedindo para você continuar raspando o fundo do poço. Talvez esteja chamando você para sentar à beira dele e deixar que ele mesmo o encha desde as profundezas. Porque Deus não apenas recebe a sua água, Deus também é a fonte que volta a encher você. Você não perdeu a fé, está esgotado. Existe uma diferença enorme entre essas duas coisas. E Deus sabe distingui-las melhor do que ninguém. Esta noite, antes de dormir, não tente fazer uma oração longa. Não se obrigue a encontrar palavras que não possui. Apenas sente-se por 5 minutos, respire devagar e diga apenas uma frase: Aqui estou, Senhor. Repita isso quando a mente se distrair. Aqui estou, Senhor. Nada mais. Você não precisa impressionar Deus. Apenas permaneça. Quando você não tiver palavras para Deus, Deus terá presença para você. Apenas fique em silêncio diante dele. E no final, depois de olhar para esse cansaço tão profundo, existe uma pergunta dolorosa que precisa ser feita. Quanto do seu esgotamento foi colocado sobre você por você mesmo? Vamos falar sobre o jugo mais pesado que você carrega. Aquele que você mesmo colocou sobre si. Número 5. O jugo que você mesmo colocou sobre si. Existe um jugo do qual ainda não falamos, e ele é o mais pesado. Nem sempre vem do trabalho, nem sempre vem da família, nem sempre vem da doença, das contas ou das responsabilidades. Às vezes, o jugo mais pesado é aquele que você mesmo colocou sobre si pensando que era o jugo de Cristo. E hoje, precisamos olhar para isso com honestidade, porque talvez você passe anos carregando algo que Jesus nunca pediu que carregasse. Existe uma pergunta que quase ninguém faz no mundo cristão. A pergunta é esta: quanto do que faço para Deus, faço por Deus, e quanto faço para que Deus me ame mais? Porque existe uma diferença enorme entre servir a partir do amor recebido e servir para conquistar amor. A primeira forma traz vida. A segunda, mesmo parecendo espiritual, mata por dentro. Talvez você viva assim há anos. Serve, cumpre suas obrigações, ora, lê a Bíblia, ajuda os outros mesmo quando já não aguenta mais. Diz sim quando por dentro tudo em você está pedindo descanso. E mesmo depois de fazer tanto, ainda existe uma voz dizendo: não é suficiente, Deus pode estar decepcionado. Você precisa fazer mais, precisa demonstrar mais, precisa se esforçar mais. Então você acaba servindo a um Deus que já aceitou você, tentando conquistar aquilo que já possui. Isso se parece com obediência, mas por dentro é escravidão. Gálatas 5:1 diz: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais, de novo, a jugo de escravidão.
Leia isso devagar dentro de você. Cristo não libertou você para viver curvado outra vez. Não tirou você da culpa para colocá-lo na autoexigência. Não resgatou você da condenação para que agora viva tentando convencê-lo de que merece amor. A cruz não foi uma porta para outro tipo de escravidão. Foi uma porta para a liberdade. Toda vez que você tenta conquistar o amor de Deus através do seu desempenho, está dizendo à sua alma que a cruz não foi suficiente. E ela foi suficiente. Foi completa. Foi perfeita. Foi por você antes mesmo que soubesse servir, antes que soubesse fazer orações bonitas, antes que conseguisse ter uma semana espiritual. Romanos 5:8 diz que Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele não morreu por você quando sua vida já estava em ordem. Não esperou a sua melhor versão para amar você. Ele amou primeiro. O seu suor não aumenta o amor dele. O seu serviço não compra o olhar dele. A sua obediência não convence Deus a adotar você. Você já pertence a ele. E isso não significa que servir seja errado. Não significa que orar seja errado. Não significa que obedecer seja errado. Significa que o lugar de onde tudo isso nasce importa. Existe diferença entre uma filha que ajuda em casa porque sabe que pertence ali e uma escrava que trabalha com medo de ser mandada embora. As duas podem fazer exatamente as mesmas coisas por fora, mas por dentro vivem em mundos completamente diferentes. Atos 15:10 diz: Agora, pois, por que tentais a Deus, impondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós? Esse jugo religioso sempre foi impossível de carregar. Se você se sente derrotado tentando sustentá-lo, não é porque seja fraco, é porque esse jugo nunca foi criado para ser carregado por ninguém. Nem os primeiros discípulos conseguiam suportá-lo. Você também não precisa conseguir. E talvez exista dentro de você uma Marta cansada. Marta amava Jesus. Marta servia. Marta corria de um lado para o outro, fazendo o necessário, atendendo, cumprindo tudo. Mas chegou um momento em que o serviço dela deixou de nascer do descanso e começou a nascer da ansiedade. E Jesus não a humilhou. Não disse que servir não tinha valor. Disse com ternura: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Depois apontou para Maria, sentada aos seus pés, e disse que ela havia escolhido a boa parte. Existe uma Marta dentro de você que faz tudo e mesmo assim não se sente vista. Uma parte sua que serve esperando que alguém, até mesmo Deus, diga: agora sim você fez o suficiente. Mas Jesus se aproxima dessa parte cansada e não exige mais nada. Ele chama você para sentar, para respirar, para lembrar que primeiro você é amado e depois serve. Pense em uma criança adotada por um pai bondoso. Esse pai deu a ela seu sobrenome, sua mesa, seu quarto, sua casa, sua herança. Mas a criança, marcada por anos de abandono, não consegue acreditar nisso. Então, começa a trabalhar como se fosse empregada. Limpa, organiza, corre e se esforça. E todas as noites pergunta ao pai: fiz tudo certo hoje? Posso ficar mais um dia? E o pai olha para ela com tristeza, porque cada tarefa feita com medo mostra que o filho ainda não acredita no presente que recebeu. Você não é empregado na casa de Deus. Você é filho. Você é filha. Não trabalha para permanecer. Você pertence, e é a partir dessa pertença que pode servir sem medo. Hoje, antes de fazer qualquer coisa para Deus, diga em voz alta: Pai, faço isso porque o Senhor já me ama, não para que me ame. Diga isso antes de orar, antes de servir. A mesma atividade pode parecer completamente diferente quando nasce de outro lugar. O jugo mais pesado não foi Cristo quem colocou sobre você. Foi você mesmo tentando provar que merecia o amor dele. E hoje, aqui, você pode tirá-lo dos ombros. Nós olhamos para o seu cansaço, para os seus fardos, para a sua secura. E agora que esse jugo começa a cair, você está pronto para ouvir o convite mais íntimo de toda a Bíblia. Levante os olhos. Jesus está falando.
e está falando com você. Número 6. Vinde a mim. O convite mais íntimo da Bíblia. Passamos 5 sessões diagnosticando a dor. Olhamos para o cansaço, os fardos invisíveis, a máscara, a secura, o jugo que você mesmo colocou sobre si. Mas agora veio o remédio. E o remédio não é uma doutrina, não é um programa, não é uma rotina espiritual. O remédio é uma pessoa. E essa pessoa acabou de pronunciar 2 palavras que você precisa ouvir lentamente. Vinde a mim. Existem 2 palavras nessa passagem que mudaram a história do mundo. Vinde a mim. E muitas vezes as ouvimos tão rápido que nem percebemos o que significam. Mas hoje, quero que você as escute como se Jesus estivesse diante de você, olhando com ternura para o seu coração. Ele não disse, venham à igreja. Não disse, venham à doutrina correta. Não disse, venham à oração fervorosa. Ele disse, vinde a mim. Grave isso dentro de você, a mim, porque isso muda tudo. Talvez você passe anos indo a muitos lugares em busca de descanso. Já foi a reuniões, conferências, retiros, aconselhamentos, livros, sermões, vídeos. Procurou uma palavra que acalmasse você, uma explicação que organizasse sua mente, uma oração que devolvesse aquilo que perdeu. E muitas dessas coisas podem ajudar, sim. Mas hoje Jesus leva você ao centro e diz, filho, não me procure apenas ao redor. Venha a mim, a minha presença, ao meu coração, a minha voz. Foi isso que pedi desde o começo. Mateus 11:28 diz, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Observe essa palavra. Todos, não alguns. Não os fortes, não os constantes, não os que nunca falharam, não os que têm uma história limpa. Todos. Isso inclui aquele que está cansado de servir, aquele que está cansado de fingir, aquele que está cansado de prometer que vai mudar e depois cair outra vez, aquele que está cansado de carregar medo, culpa, vergonha, pressão e silêncio. O único requisito para vir até Jesus não é ser bom, é estar cansado. E se você não se encaixa nessa lista, então não sei quem se encaixa. Jesus não disse, venham os que têm a vida resolvida. Não disse, venham os que oram 3 horas por dia. Não disse, venham os que já superaram o passado. Disse, venham os que estão cansados e sobrecarregados. O seu cansaço não desqualifica você. O seu cansaço é o seu convite de entrada. Você não precisa fingir força para chegar até ele. Não precisa preparar uma versão bonita de si mesmo. Pode vir com a voz quebrada, com a fé tremendo, com a alma suja de tanto caminhar e dizer, Jesus, aqui estou. E ele não diz apenas venham, diz a mim. Você não está vindo para uma religião fria, não está vindo para um sistema, não está vindo para uma lista de regras, está vindo para Cristo. Existem pessoas que passam anos perto do cristianismo, mas longe de Jesus. Conhecem músicas, horários, frases, costumes, mas nunca descansaram em uma pessoa. E hoje pode ser diferente. Hoje você pode deixar de conhecer apenas coisas sobre ele e começar a vir diretamente a ele. Existe uma diferença enorme entre saber sobre Jesus e conhecer Jesus. Uma coisa é saber que ele perdoa, outra é colocar sua culpa nas mãos dele. Uma coisa é saber que ele cura, outra é deixar que ele toque a sua ferida. Uma coisa é saber que ele dá descanso, outra é vir com a alma cansada e permitir que ele sustente você. E esse convite não é para amanhã, não é para quando você estiver pronto, não é para quando tiver menos dúvidas, menos feridas, menos vergonha ou mais disciplina. Jesus não diz, venha quando conseguir se apresentar melhor. Ele diz, venha agora exatamente como está, porque se você esperasse ficar pronto, nunca viria. Sempre haveria algo pendente, sempre haveria uma falha. Sempre haveria uma voz dizendo, ainda não. Apocalipse 22:17 diz, o Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Aquele que tem sede, venha.
não aquele que entende tudo, não aquele que merece água, não aquele que sabe explicar a própria sede. Aquele que tem sede, sede de paz, sede de voltar, sede de sentir que Deus não se cansou de você. Pense em um pai parado na porta de casa. Seu filho foi embora para longe, errou, machucou pessoas, se sujou em caminhos escuros e toda vez que pensava em voltar, uma voz dizia: "Você não merece retornar." Mas o pai saía até a porta todas as tardes e olhava para a estrada. Não esperava que o filho voltasse limpo, não esperava presentes, esperava o filho. Só isso, e quando o viu surgindo ao longe, cansado, sujo, derrotado, correu, não caminhou. Correu, sem filtros, sem condições, sem começar com um sermão. Apenas o abraçou. É isso que acontece hoje com você. Jesus está na porta, vê você vindo de longe e não está de braços cruzados esperando explicações. Está correndo em sua direção. Agora mesmo diga devagar: Jesus, eu venho a ti. Não a uma religião, não a um sistema. A ti, aqui estou. Isso é vir. O mais profundo da vida cristã cabe nessas palavras. Jesus não chamou você para um sistema, chamou você para o coração dele. Venha para o coração dele. É o lugar mais seguro do universo. Mas talvez ainda exista uma dúvida no seu coração. Uma dúvida que diz: e esse Jesus que me convida realmente me entende? Ele sabe o que é estar como eu estou. Hoje eu tenho uma resposta que vai tocar você profundamente. Porque Jesus não olha para o seu cansaço de cima. Ele viveu isso. Vamos ver juntos. Número 7. Jesus sabe o que é estar cansado. Talvez, neste ponto do vídeo, exista uma pergunta dentro de você que ainda não me deixou responder. E esse Jesus que me convida realmente entende o que é estar como eu estou? Ou ele me chama do conforto do céu sem saber o que é se cansar na terra? Hoje eu tenho uma resposta para você. Existe um versículo pequeno no Evangelho de João, no qual quase ninguém para prestar atenção. Está em João 4,6 e diz: Jesus, cansado da viagem, assentou-se junto à fonte. Era cerca da hora sexta. Leia devagar. Jesus, cansado, não um discípulo, não uma multidão, não uma pessoa fraca que não conseguiu continuar. Jesus, o Filho de Deus, aquele que acalmou tempestades, aquele que ressuscitou mortos, aquele que sustentou o universo com sua palavra. Cansado da caminhada. Isso significa que quando você chega até ele dizendo: Senhor, eu não aguento mais, não está explicando algo desconhecido. Está falando com alguém que também sentiu o peso da poeira, do calor do caminho longo, do corpo limitado. Jesus não olha para o seu cansaço como se fosse um defeito. Ele o conhece por dentro. Viveu isso na própria carne. Talvez você sempre tenha imaginado Jesus como uma figura serena, perfeita, distante, sem as coisas humanas pelas quais você passa. Mas a Bíblia mostra algo diferente. Mostra Jesus sentado ao lado de um poço porque o caminho o deixou exausto. Mostra Jesus dormindo em um barco enquanto o vento batia forte. Mostra Jesus chorando diante de um túmulo. Mostra Jesus no Getsêmani com a alma tão carregada que disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Mostra um Jesus real, próximo. O Deus que disse: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, foi o mesmo que um dia se sentou à beira de um poço, porque o corpo já não conseguia continuar. E é a partir desse cansaço compartilhado que ele entende você. Não entende como alguém que apenas leu sobre a dor, entende como alguém que caminhou por ela. Jesus se cansou fisicamente, teve fome, teve sede, precisou sentar, precisou dormir. Seu corpo humano tinha limites como o seu. Por isso, você não precisa sentir vergonha de ter limites. Não é menos espiritual porque precisa parar. Não é menos fiel porque o seu corpo pede descanso. Se o Filho de Deus aceitou sentar-se junto a um poço, por que você se castiga toda vez que precisa parar? Mas Jesus não conheceu apenas o cansaço do corpo, conheceu o cansaço do coração.
João 11:35 diz: Jesus chorou. Duas palavras, mas nelas cabe uma revelação imensa. O Filho de Deus chorou diante da morte de um amigo. Não escondeu as lágrimas, não chamou isso de falta de fé. Não teve vergonha de sentir. Chorou e, se ele pode chorar, você também pode. Suas lágrimas não fazem de você alguém fraco. Fazem de você humano diante de um Cristo que também chorou. E Jesus também conheceu a noite mais pesada da alma. No Getsemane, orou em agonia, repetiu seu clamor, pediu que, se fosse possível, aquele cálice passasse dele. Mas no final disse: seja feita a tua vontade. Se a sua noite mais escura já foi escura demais, lembre-se disto. Jesus teve uma noite em que seus amigos dormiram enquanto ele sofria. Uma noite em que obedecer doeu, uma noite em que a alma tremeu e a cruz não o encontrou sem lágrimas, encontrou o rendido. Por isso, Hebreus 4:15 diz: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Você não tem um Salvador distante, tem um Salvador compassivo. Um Salvador que sabe, que se aproxima, que pode colocar a mão sobre o seu ombro e dizer: conheço esse caminho, já passei por aqui. Você não vai atravessá-lo sozinho. Pense em um guia de montanha. Existe aquele que aprendeu tudo pelos mapas, mas nunca sentiu frio de verdade. E existe outro que dormiu ao relento, sentiu o vento no rosto, perdeu as forças na subida e conhece cada pedra do caminho. Qual deles você seguiria no meio da noite? O segundo, porque quando ele disser não tenha medo, você vai sobreviver. Falará a partir da experiência, não da teoria. Jesus é esse guia. Quando diz, venham os cansados, não fala de longe. Fala do poço onde se sentou cansado, do túmulo diante do qual chorou, do jardim onde agonizou, da cruz onde entregou tudo. Ele conhece o terreno, já atravessou essa noite. Hoje, quando chegar o momento mais pesado do seu dia, aquele instante em que você costuma dizer não aguento mais, diga em voz alta: Jesus, tu também te cansaste. Fica comigo aqui. Talvez o peso não desapareça imediatamente, mas algo vai mudar, porque você já não estará carregando tudo sozinho. O Deus com quem você fala hoje já caminhou pelo seu caminho. Ele entende você não por uma compaixão distante, mas por uma experiência próxima. E agora que você sabe que Jesus conhece o seu cansaço, vem a pergunta principal: o que exatamente ele oferece a você? Tirar o peso, carregá-lo no seu lugar. O que ele oferece é melhor, muito melhor. Ele oferece uma troca, e você vai entender isso na próxima sessão. Continue comigo. Número 8. A troca de jugos. E aqui está a promessa mais surpreendente de toda essa passagem. E quase todo mundo a entende errado, porque Jesus não disse: venham a mim e eu tirarei todos os seus pesos. Ele disse algo diferente. Disse: tomai sobre vós o meu jugo. Percebe isso? Ele oferece um novo jugo, não há ausência de jugo. Um jugo diferente. E embora isso possa soar estranho no começo, quando você entende, descobre que essa é uma das notícias mais belas do Evangelho. Nos tempos de Jesus, um jugo era uma peça de madeira que unia dois animais para puxarem juntos o arado. Não era apenas peso, era união, era direção, era caminhar no mesmo ritmo. E os camponeses tinham uma sabedoria simples. Quando um boi jovem precisava aprender, não o deixavam sozinho. Colocavam-no junto de um boi mais experiente. O jovem tinha força sim, mas não tinha direção. Se desviava, puxava demais, se desesperava, queria ir para onde desejava. Mas o boi mais velho conhecia a terra, conhecia o sulco, conhecia o ritmo e, pouco a pouco, o jovem aprendia a caminhar direito. Hoje Jesus está dizendo algo precioso a você através dessa imagem. Você não precisa aprender a viver sozinho. Não precisa carregar tudo apenas com a sua pouca força, sua ansiedade, seu desespero.
Ele se oferece para caminhar com você debaixo do mesmo jugo, não para anular você, não para substituir você, mas para ensinar o ritmo dele, para que pare de puxar para todos os lados, para que não viva dominado pelo medo, pela pressa, pela pressão, pela culpa. Mateus 11:29 diz: Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Repare bem, Jesus une o jugo ao aprendizado. Ele não diz apenas, carregue isto. Ele diz, aprenda de mim. É como se dissesse, caminhe comigo o suficiente até que sua alma aprenda o meu ritmo. Aprenda como eu respondo. Aprenda como eu descanso. Aprenda como obedeço sem ansiedade. Aprenda como carrego sem me desesperar. O mundo oferece descanso como fuga. Diz, vá embora, desconecte-se, esqueça, distraia a mente, afaste-se de tudo. E às vezes isso pode aliviar por um momento. Mas Jesus oferece algo mais profundo, companhia no meio do peso. Ele nem sempre tira imediatamente aquilo que pesa, mas entra com você debaixo do peso. E quando Cristo entra debaixo do peso com você, a carga muda. Não porque desaparece, mas porque você já não a carrega sozinho. Talvez o seu peso ainda esteja aí. A dívida ainda está aí. A doença ainda está aí. O filho pelo qual você ora ainda está aí. A responsabilidade ainda está aí. A decisão difícil ainda está aí. Mas agora existe outro ombro debaixo do jugo. E os ombros de Cristo são mais fortes que o seu medo, mais firmes que o seu cansaço, mais largos que a sua história. O que mais esgota você nem sempre é o peso. Às vezes é carregá-lo sem direção, não saber para onde está indo, não saber se está avançando ou apenas sobrevivendo, não saber se todo esse esforço faz sentido. Mas o jugo de Jesus dá dois presentes ao mesmo tempo, companhia e direção. Ele vai com você, mas também guia você. Sustenta junto com você, mas também marca o passo. E muitas vezes o descanso começa não quando o peso muda, mas quando você para de lutar contra o ritmo de Cristo. Pense em um boi jovem no meio do campo. Ele tem energia, tem força, mas não sabe como usá-las. Corre, puxa, resiste, quer ir mais rápido, quer seguir do próprio jeito. Então o camponês o une a um boi velho, forte, tranquilo, que já caminhou por aquela terra muitas vezes. No começo, o jovem se desespera, sente que está sendo limitado, sente que não pode seguir o próprio ritmo, mas pouco a pouco descobre algo. Quando deixa de resistir e começa a andar no passo do boi mais velho, o arado avança melhor. A terra se abre, o esforço diminui, o caminho se organiza. Você é esse boi jovem. Jesus é aquele que conhece o terreno. Você vê apenas o sulco de hoje. Ele vê todo o campo. Você sente o peso deste momento. Ele conhece a colheita que virá depois. Você puxa por medo. Ele caminha com firmeza. Você se apressa. Ele não se desespera. Você quer resolver tudo hoje. Ele ensina você a dar o próximo passo. E existe mais uma coisa. O jugo de Cristo não é uma peça áspera colocada sobre o seu pescoço para feri-lo. Não é a dureza fria da religião. Não é um peso genérico que ignora sua história, suas feridas, seus limites, suas lágrimas. O jugo dele foi feito para você. Aquilo que ele pede que carregue vem acompanhado da graça necessária para suportar. Aquilo que ele chama você a obedecer vem acompanhado da presença dele. Aquilo que ele permite que atravesse vem acompanhado da mão dele. Por isso, se algo está esmagando você até destruir sua alma, pergunte a si mesmo: isso é o jugo de Cristo ou algo que eu acrescentei? É a vontade dele ou é minha culpa? É obediência ou medo? É chamado opressão, porque o jugo de Jesus não leva você à destruição da alma, leva ao descanso da alma. Hoje, em vez de identificar um peso específico que carrega e dizer apenas, Senhor, tira isso de mim, talvez você possa fazer uma oração mais profunda. Jesus, entra comigo debaixo deste jugo. Ensina-me a caminhar contigo. Ensina-me o teu ritmo. Carrega isso comigo
E talvez o peso não desapareça naquele instante, mas você vai perceber algo diferente. Já não pesa da mesma forma. Os pesos nem sempre são removidos, mas sempre podem ser compartilhados com aquele que tem os ombros mais largos do universo. O jugo dele não é genérico. Foi moldado na sua medida pelas mesmas mãos que formaram você. E, se caminhar com ele, descobrirá que a questão não é correr mais forte, mas caminhar mais unido. Quando Jesus oferece o jugo dele, também oferece aprender dele. Especificamente, aprender duas qualidades do coração dele que libertam a alma de pesos que você nem sabia que carregava. Vamos vê-las. Número 9. Aprender de sua mansidão e humildade. E agora vem algo precioso de toda a Bíblia. Em tudo que Jesus ensinou, há um lugar onde ele abriu uma janela direta para o próprio coração. Não apenas para suas obras, não apenas para os seus milagres, não apenas para o seu poder, para o seu coração. E ele escolheu duas palavras, duas. Se Jesus quisesse se descrever como invencível, poderia ter feito isso. Se quisesse dizer, sou fogo, sou autoridade, sou juízo, também seria verdade. Mas quando falou do seu coração, disse algo diferente. Sou manso e humilde. Mateus 11:29 diz, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Jesus une três coisas que talvez você nunca tinha unido. Aprender dele, conhecer o seu coração e encontrar descanso para a alma. Isso significa que o seu descanso não começa apenas quando as circunstâncias mudam. Começa quando você aprende o coração de Cristo, quando começa a caminhar como ele caminha, quando permite que a mansidão e a humildade dele entrem na sua forma de viver. Porque você passou tempo demais vivendo com os punhos levantados, talvez não literalmente, mas por dentro, se defendendo, tentando provar que tem valor, tentando demonstrar que não é fraco, que não é insignificante, que consegue, que sabe que merece estar onde está. E isso esgota. Esgota ter que convencer todo mundo. Esgota ter que responder a cada crítica. Esgota viver como se cada conversa fosse um julgamento e cada erro pudesse tirar seu valor. Mas Jesus diz, aprenda de mim. E a primeira coisa que ele ensina é mansidão. Mansidão não é fraqueza, não é ausência de caráter. Jesus era manso, mas também podia silenciar tempestades. Jesus era manso, mas confrontou a hipocrisia. Jesus era manso, mas ninguém tirou a vida dele. Ele a entregou. Manso não é quem não pode lutar. Manso é quem tem força, mas não vive escravo da necessidade de provar isso. É isso que sua alma precisa aprender. Você não precisa se defender de tudo, não precisa responder a todo comentário, não precisa vencer toda discussão, não precisa provar em toda a sala que você tem valor. O seu valor não está na sua capacidade de se impor. O seu valor está selado em Cristo. E quando isso desce do pensamento para o coração, algo começa a descansar. Jesus também disse que era humilde de coração. E essa palavra é como uma porta aberta para quem está cansado. Porque o coração de Jesus não está distante, não está lá em cima olhando com desprezo, não está em um lugar inalcançável esperando que você suba perfeito. O coração de Jesus está perto do chão onde você caiu, está perto da cozinha onde você chorou, perto do banheiro onde você escondeu suas lágrimas, perto da cama onde você disse, Senhor, eu não aguento mais. A humildade dele significa que você pode se aproximar sem maquiar a alma. Talvez você tenha passado anos imaginando Deus como alguém severo, exigente, sempre esperando mais de você. E por isso, vive exausto, porque se você acredita que Deus está sempre decepcionado, nunca descansa, está sempre tentando impressionar, sempre tentando se qualificar. Mas Jesus te diz, meu coração não é assim. Meu coração é manso, meu coração é humilde, você pode vir sem medo. Filipenses 2:5-8 diz, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus.
que, sendo em forma de Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia se apegar, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, e achado na forma humana, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Olhe para Jesus. Ele não precisou se agarrar a uma imagem, não precisou provar sua importância, não precisou defender sua grandeza. Sua grandeza era tão real que ele pôde se fazer pequeno sem deixar de ser Deus. E aí está a liberdade que você precisa, porque o orgulho cansa mais do que qualquer carga. Cansa sustentar uma imagem, cansa fingir que nada te afeta, cansa se comparar, cansa viver buscando aprovação. Cansa ter que ser o melhor, o mais forte, o mais espiritual, o que nunca erra. Há uma parte de você exausta, não pelo que faz, mas pelo que tenta provar. Pense em um jovem lutador de boxe que acabou de vencer uma luta. Ele anda pela vida com os punhos levantados. Se alguém o olha torto, ele se prepara. Se alguém o critica, ele contra-ataca. Cada momento parece uma luta. Ele vive tenso porque sente que precisa provar algo o tempo todo. Agora pense em um campeão de verdade. Ele caminha tranquilo. Se alguém o provoca, não se altera. Não porque é fraco, mas porque não precisa mais provar quem é. A identidade dele não depende de cada combate. Jesus te convida a viver assim, com os punhos abaixados, com a alma em paz, sem precisar provar para todos que você é suficiente. Você já é de Cristo. Isso basta. Hoje, quando alguém te criticar, te interpretar mal ou te provocar, antes de responder, pare, respire e diga por dentro: não preciso provar nada. Sou de Cristo. Meu valor já está selado. Talvez você consiga apenas uma vez, mas essa única vez sua alma vai sentir um descanso novo. O descanso de não lutar todas as batalhas. O orgulho cansa mais do que qualquer carga. A humildade descansa mais do que qualquer travesseiro. Aprenda com o manso e você vai aprender o descanso. E aqui chegamos ao coração mesmo dessa passagem. Jesus não promete apenas descanso para o corpo. Ele promete algo mais profundo. Ele promete descanso para a alma. E isso é completamente diferente. Vamos falar dessa promessa. Número 10. Descanso para a alma, não só para o corpo. E agora vem uma das frases mais preciosas da passagem. Jesus não disse simplesmente: eu vos darei descanso. Ele disse 2 vezes. E na segunda vez acrescentou: descanso para as vossas almas, não apenas para o corpo, não apenas para os olhos cansados, para a alma. E quando você entende essa diferença, começa a entender por que tantas vezes você dormiu e ainda assim acordou cansado. Há um cansaço que se resolve com sono, e há um cansaço que não. A maioria das pessoas não sabe diferenciar qual está carregando. Por isso, dormem muito e continuam exaustas. Por isso, tiram férias e voltam iguais. Por isso, se deitam cedo, desligam o telefone, descansam fisicamente, mas ao acordar sentem que o peso ainda está sobre o peito. Porque o cansaço que carregavam não era do corpo, era da alma. E a alma não descansa em uma cama, a alma descansa em uma pessoa. Talvez isso já tenha acontecido com você. Você consegue alguns dias livres, sai da rotina, dorme mais, muda de ambiente, respira um pouco, mas poucas semanas depois está tudo igual outra vez. E você se pergunta: o que há comigo? Eu descansei. Mas talvez seu corpo tenha descansado, não sua alma. Porque enquanto a alma continuar carregando culpa, medo, controle, feridas, ansiedade pelo futuro, tristeza não falada e responsabilidades que nunca foram entregues, todo o seu ser continuará cansado. Mateus 11:29 diz: e achareis descanso para as vossas almas. Jesus não está prometendo apenas uma pausa exterior. Ele está prometendo um descanso interior, um descanso que não depende de tudo ao redor estar resolvido. Um descanso que pode te sustentar mesmo quando ainda existem perguntas, mesmo quando ainda existem problemas, mesmo quando a tempestade ainda não se acalmou.
Porque o descanso da alma não espera a tempestade passar. Ele descansa dentro da tempestade. Essa é a diferença. Jesus dormia em um barco enquanto o vento batia e as ondas se levantavam. Pedro pode dormir numa prisão em uma noite difícil. Paulo pode cantar em meio às correntes. Não porque as circunstâncias eram confortáveis, mas porque havia algo mais profundo do que as circunstâncias. Havia uma paz que não vinha de fora para dentro, mas de Deus para a alma. E isso Jesus não disse por acaso. Muito antes, em Jeremias 6,16, Deus havia dito: parai nos caminhos e vede, e perguntai pelas veredas antigas qual é o bom caminho e andai por ele, e achareis descanso para a vossa alma. Veja a conexão. Jeremias falou de um caminho onde a alma encontraria descanso. E agora Jesus diz: vinde a mim e achareis descanso para as vossas almas. Como se dissesse: esse caminho que vocês buscavam sou eu. Essa vereda antiga sou eu. Esse descanso prometido se encontra em mim. O descanso não é um lugar, é uma pessoa. Por isso você pode ter muitas coisas por fora e não ter paz por dentro. Pode ter casa, comida, trabalho, família, saúde e ainda assim não conseguir dormir. E também pode atravessar uma fase difícil, com lágrimas reais, com lutas reais, com assuntos pendentes e ainda assim ter um centro quieto dentro de você. Qual é a diferença? A alma. O descanso verdadeiro começa quando você para de tentar arrumar tudo por fora antes de vir a Cristo e traz o que está dentro para as mãos dele. Desde o princípio, Deus ensinou o descanso, não porque ele se canse como nós, mas porque queria nos mostrar um ritmo. Queria nos ensinar que não fomos criados para viver apertando os dentes sem parar. Hebreus 4 fala de um descanso que resta para o povo de Deus. E esse descanso não começa apenas quando você chega ao céu. O céu o aperfeiçoa, sim, mas ele começa quando você vem a Cristo e sua alma para de lutar sozinha. Pense em um barco em alto mar. A tempestade é forte, as ondas batem, o vento sacode, há um barco sem âncora e cada onda o leva de um lado para o outro. Seus passageiros gritam, enjoam, entram em desespero e acabam exaustos mesmo que a tempestade não dure muito. Mas há outro barco ancorado no fundo do mar. Ele também sente o vento, também recebe as ondas, também range sob pressão, mas não se perde, não deriva. Há algo profundo sustentando-o onde os olhos não veem. Sua alma é esse barco, a vida é essa tempestade, e Cristo é a âncora. O descanso da alma não significa que nada vai te atingir, significa que você não chore, significa que você não chora sem sustentação, não significa que você não tenha medo, significa que o medo não segura mais o leme, não significa que a tempestade acabou, significa que você está sustentado. Talvez você seja essa mãe que continua orando por um filho perdido. Talvez você seja esse homem com um negócio em crise que faz o que pode, mas decide não entregar a alma ao medo. Talvez você seja essa mulher com um diagnóstico difícil, que não entende tudo, mas sente uma paz que também não sabe explicar. Isso é a âncora. Isso é descanso da alma. Hoje, em algum momento do dia, diga em voz alta: Jesus, tu és a âncora da minha alma. A tempestade pode durar, mas eu não me movo, porque tu me sustentas. Diga devagar, não como fórmula, mas como rendição, como quem baixa a âncora dentro do coração. O descanso da alma não espera o céu. Ele começa no dia em que você vem a Cristo. E esse dia pode ser hoje. E até aqui, nós respondemos ao cansaço, recebemos o convite, trocamos os jugos, aprendemos com o coração de Cristo, descobrimos o descanso da alma. Agora vem a última etapa da nossa jornada, como viver dia após dia debaixo desse novo jugo. Vamos ao mais prático de todo esse caminho. Número 11. Caminhar unido com Jesus. Toda essa verdade gloriosa que vimos precisa aterrissar em algo simples, como se vive hoje, amanhã, na terça-feira, na quinta-feira, quando o despertador toca, quando há pratos para lavar, quando há contas para pagar,
quando alguém responde mal, quando o corpo está cansado e a alma não quer começar de novo. Como se caminha dia após dia unido ao jugo de Cristo. Caminhar com Jesus não é o que a maioria imagina, não é viver em um êxtase constante, não é sentir a presença dele como fogo a cada minuto, não é flutuar pela vida sem problemas, sem cansaço, sem dias cinzentos. Caminhar com Jesus é algo muito mais simples e muito mais sólido. É viver com a consciência silenciosa de que Ele caminha ao seu lado em tudo, na cozinha, no trânsito, no escritório, no supermercado, na fila, na insônia, na lágrima, naquele momento do dia em que ninguém te vê, mas Ele vê. Talvez você tenha passado anos pedindo a Deus uma experiência forte, que Ele fale com clareza, que faça você sentir algo poderoso, que dê um sinal impossível de ignorar. E enquanto você esperava o espetacular, Ele esteve com você no ordinário. Ele te acompanhou quando você preparava café em silêncio. Ele te acompanhou quando você dirigia cansado para o trabalho. Ele te acompanhou quando você entrou naquele quarto e respirou fundo para não chorar. Ele te acompanhou quando ninguém sabia que por dentro você estava pedindo socorro. Às vezes o que Deus te dá não é uma palavra forte, é a presença dele, e a presença, mesmo em silêncio, sustenta. Filipenses 4:13 diz: tudo posso naquele que me fortalece. Muitas vezes ouvimos esse versículo como se significasse: eu posso tudo. Mas não diz isso. Diz: tudo posso em Cristo. As palavras mais importantes não são tudo posso, são em Cristo. Tire essas duas palavras e a frase vira mais uma carga. Porque se você acredita que precisa dar conta de tudo sozinho, vai acabar destruído. Mas se entende que pode em Cristo, então já não é sobre sua força isolada, é sobre união, sobre um jugo compartilhado, sobre uma vida caminhada com Ele. Você não pode tudo sozinho, e isso não é uma frase de derrota, é uma frase de liberdade. Você não foi criado para viver separado da fonte. Não foi criado para provar que consegue carregar o mundo nas próprias mãos. Você foi criado para depender. E existe uma paz imensa quando você para de fingir autossuficiência e diz: Senhor, eu preciso da tua força também para isso pequeno. Para responder essa mensagem, para falar com essa pessoa, para tomar essa decisão, para me levantar hoje. Ou Salmo 23, 1-3, diz: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma. Esse salmo não é só para momentos de luto, é para as segundas-feiras, é para as terças-feiras, é para o seu dia mais comum. É a geografia espiritual de uma vida sob o jugo de Cristo. Primeiro, há relacionamento. O Senhor é o meu pastor. Depois, há provisão. Nada me faltará. Depois, há descanso. Deitar-me faz em verdes pastos. Depois, há direção. Guia-me mansamente a águas tranquilas. E depois, a restauração. Refrigera a minha alma. Isso é caminhar unido com Jesus. Não correr à frente dele, não arrastá-lo atrás dos seus planos. Não pedir que ele abençoe uma pressa que ele nunca pediu. É deixar que ele pastoreie o seu ritmo. Que ele te leve às águas tranquilas. Que ele diga quando avançar e quando parar. Que ele restaure sua alma antes de você continuar tentando restaurar a vida de todos. Pense em um menino doente sendo carregado nos braços do pai a caminho do hospital. A febre ainda não passou. A dor continua, o caminho ainda é longo, mas o menino, encostado no peito do pai, consegue dormir. Por quê? Não porque tudo foi resolvido, não porque o problema desapareceu. Ele dorme porque está nos braços, porque os braços que o sustentam são fortes. Porque, embora o corpo sofra, a alma sabe que não está sozinha. Você é esse menino, e Deus é esse pai. Talvez a febre da sua vida ainda esteja aí. Talvez o problema ainda não tenha sido resolvido. Talvez o caminho até o hospital ainda pareça longo. Mas você está nos braços, e enquanto estiver nos braços, sua alma pode descansar mesmo quando tudo ao redor ainda não se resolveu.
Talvez você seja essa mulher que sai todas as manhãs para o trabalho com uma oração silenciosa pelo filho. Talvez você seja esse homem sentado numa sala de espera, aguardando notícias que assustam. Talvez você seja essa jovem estudando de madrugada, cansada, com o coração apertado, mas sentindo uma calma que não consegue explicar. Essa calma sem explicação, esse saber de que não está sozinho mesmo sem ver ninguém, isso é caminhar unido a Ele. Esta semana, faça algo simples. Toda vez que cruzar uma porta da sua casa, do seu carro, do seu trabalho, de qualquer sala, diga por dentro: tu vais comigo. Só isso, 3 palavras. Não para fazer Deus chegar, mas para lembrar que Ele já está. A presença dele não começa quando você sente. Ela já estava lá. Caminhar com Cristo não é o extraordinário. É o cotidiano reconhecido. Aprenda a reconhecê-lo. Mas caminhar com Ele também inclui aprender a soltar. Há cargas que você carrega que nunca foram suas, e enquanto não as soltar, você não vai conseguir caminhar no ritmo dele. Vamos falar disso. Vamos falar do que você precisa soltar. Número 12. Soltar o que Deus não te pediu carregar. Há cargas na tua vida que nunca foram tuas. Você as carregou por orgulho, por medo, por culpa, por costume ou por pressão. Você as carregou porque ninguém mais fazia. Você as carregou porque pensou que amar era se responsabilizar por tudo. Você as carregou porque se dissesse não, alguém poderia se decepcionar. Mas Deus nunca as designou para você. E enquanto você continuar carregando o que Ele não te pediu para carregar, vai viver exausto, mesmo com boas intenções. Há uma história em Êxodo 18 que quase ninguém prega, mas que pode mudar a sua vida. Moisés, o grande Moisés, estava julgando o povo sozinho, da manhã até a noite, sem descanso, sem ajuda, escutando problemas, resolvendo conflitos, carregando decisões, atendendo necessidades. E de fora parecia algo admirável, parecia entrega, parecia serviço, parecia espiritualidade. Mas seu sogro Jetro viu aquilo e disse algo forte: não está certo o que fazes. Certamente desfalecerás, tu e também este povo que está contigo, porque isto é pesado demais para ti. Tu não o podes fazer sozinho. Escuta isso como se Deus estivesse te dizendo hoje: você não pode fazer isso sozinho. Talvez você seja Moisés, há anos fazendo tudo, cuidando de todos, pensando por todos, tapando os buracos que outros deixaram, mantendo a paz da casa, sustentando emocionalmente a família, carregando problemas que nem sequer causou, e como já se acostumou, acha que isso é ser forte. Acha que isso é ser espiritual, mas hoje Deus te diz com ternura e firmeza: não está certo, você vai desfalecer. Eu nunca te pedi para carregar isso sozinho. A carga que Deus te deu cabe nos teus ombros. A que você colocou em cima de si, não. Por isso tudo dói. 1 de Pedro 5,7 diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Deus não está te pedindo para administrar tua ansiedade com melhor aparência. Ele está te pedindo para lançá-la sobre Ele, para soltá-la, para reconhecer que há coisas que só Ele pode sustentar. Você pode amar sua família, mas não pode salvá-la com suas mãos. Pode aconselhar, mas não pode decidir pelos outros. Pode orar pelos seus filhos, mas não pode controlar cada passo do caminho deles. Pode acompanhar alguém, mas não pode viver o processo por ele. Isso pertence a Deus. E quando você carrega o que pertence a Deus, não apenas se esmaga, você também ocupa um lugar que não é seu. Às vezes soltar não é falta de amor, é humildade. É dizer: Senhor, eu farei a minha parte, mas não vou ocupar o teu lugar. Isso é grande demais para mim, mas não para ti. Há cargas que são suas, sua obediência, seu caráter, sua maneira de responder, sua oração, sua responsabilidade diária, sua parte pequena e fiel.
mas há cargas que não são suas, a consciência dos outros, a felicidade de toda a sua família, a mudança do seu esposo, as decisões dos seus filhos adultos, a aprovação de cada pessoa, o futuro inteiro antes de acontecer. Mateus 6,34 diz: Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã se inquietará por si mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Jesus não te deu todos os amanhãs juntos. Ele te deu graça para hoje. E ainda assim, quantas vezes você carrega o mês inteiro, o ano inteiro, a doença que ainda nem chegou, a conversa que ainda não aconteceu, a tragédia que só existe na sua mente, depois se pergunta por que não consegue respirar. Também precisa ouvir isso. Delegar é bíblico. Não é falta de compromisso. Jétro ensinou Moisés a delegar. Jesus enviou seus discípulos. Paulo formou Timóteo. Barnabé acompanhou Paulo. Ninguém na Bíblia que serviu com sabedoria carregou sozinho o que deveria ser repartido. Se Moisés precisou de ajuda, quem te disse que você tem que dar conta de tudo? E dizer não também pode ser espiritual. Jesus não respondeu a todas as demandas humanas. Ele se retirava para orar. Ele se afastava quando era necessário. Não confundia compaixão com disponibilidade, sem limites. O teu não é egoísmo quando nasce do discernimento. Cada não bendito é um sim ao que Deus realmente te pediu. Pensa numa carroça projetada para carregar 100 quilos. Tem boa madeira, boas rodas, bom eixo. Com 100 quilos ela avança bem, mas alguém começa a colocar mais sacos. 200, 300, 400. A carroça range, se inclina, uma roda quebra. E então alguém pergunta: por que quebrou? Mas a carroça não falhou. Ela foi quebrada por um peso que nunca deveria carregar. Você é essa carroça. Deus não te fez fraco, te fez humano. Te deu capacidade, mas não infinitude. Te deu amor, mas não onipotência. Te deu responsabilidade, mas não o trono. E muito do teu cansaço não vem de fazer pouco, mas de carregar demais do que nunca foi teu. Nesta semana, identifica um compromisso que você assumiu por pressão, não por convicção. Só um. Pergunta a Deus: Senhor, isso veio de ti ou eu coloquei sobre mim? E se entender que não era teu, encerra isso com respeito. Diga: não vou conseguir continuar com isso. Sem culpa, sem explicações intermináveis, com mansidão, mas com clareza. A carga que Deus te deu cabe, a que você colocou em cima de si. Não, solta. Ele também te está dando permissão, mas há algo mais que o descanso real exige. Não é só soltar o que não é teu, é também escolher. Número 13. O descanso que se escolhe cada dia. E aqui vem algo que vai confrontar a tua cultura, a tua criação e a tua própria consciência. Descansar não é opção, é mandamento. Deus te ordenou descansar. Ele colocou isso entre os seus mandamentos, junto dessas palavras que moldam a vida do seu povo. Não deixou como um luxo para quando tudo estiver resolvido. Não colocou no fim de uma lista de recompensas. Ele disse com clareza: lembra-te do dia de descanso. Isso significa que, quando não descansas, não está sendo mais espiritual, não está sendo mais forte, não está sendo mais fiel. Estás esquecendo algo que Deus mandou para te proteger. Em Marcos 6,31, há uma frase de Jesus que quase ninguém sublinha. Os discípulos voltavam cansados, tinham servido, caminhado, ensinado, atendido pessoas, visto necessidades. E Jesus, o Senhor da missão, não disse: continuem, ainda falta mais. Ele disse: vinde vós, a parte para um lugar deserto, e descansai um pouco. E o texto acrescenta que eram muitos os que iam e vinham, de modo que nem tinham tempo para comer. Nem sequer tinham tempo para comer. Isso te soa familiar? Pessoas entrando e saindo, demandas constantes, necessidades reais, trabalho que parecia importante, serviço que fazia sentido. E ainda assim, Jesus disse: descansai um pouco. Ele não disse que eles estavam sendo fracos, não os acusou de falta de paixão, não os empurrou a ignorar o corpo.
Ele os afastou, deu permissão, ordenou descanso. Talvez te ensinaram desde criança que descansar é preguiça, que a mulher forte aguenta, que o homem provedor não para, que o cristão comprometido está sempre disponível, que, se amas de verdade, respondes tudo, fazes tudo, sustentas tudo, serves mesmo quando não podes mais. Mas isso nem sempre é Bíblia. Às vezes é cultura, às vezes é culpa, às vezes é medo disfarçado de responsabilidade. E quando a tua cultura e a palavra se contradizem, a palavra vence. O Êxodo 28:10 diz: lembra-te do dia de descanso, para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é descanso para o Senhor teu Deus. Deus não disse, descansa quando terminares tudo, porque Ele sabia que, se esperares terminar tudo para descansar, nunca vais descansar. Sempre haverá algo pendente. Uma mensagem a mais, uma ligação a mais, uma roupa a mais, uma dívida a mais, uma conversa a mais alguém para atender, mais um problema para pensar. Por isso, o descanso não é prêmio, é mandamento. Descansar exige fé. Trabalhar também exige força, mas descansar é olhar para os teus pendentes e dizer, eu não sou Deus. É olhar para a tua casa, tua família, teu negócio, teu ministério, teus problemas e dizer, vou parar porque o Senhor continua acordado mesmo quando eu durmo. Descansar é soltar a mentira de que tudo depende das tuas mãos. A tua alma precisa de ritmos, não de explosões contínuas. Não basta descansar quando colapsas. Isso não é descanso. É reparo de emergência. Deus não te desenhou para viver quebrado e depois se arrastar até a próxima pausa. Ele te desenhou com ritmos, dia e noite, trabalho e repouso, semeadura e colheita, palavra e silêncio, serviço e quietude. Quando respeitas esses ritmos, vives. Quando os ignoras, te quebras. Pensa num campo, um campo bom, fértil, generoso. Durante uma temporada recebe semente, suporta sol, chuva, trabalho, colheita. Mas se o forçam sem parar, se nunca lhe permitem repouso, a terra endurece. Fica compacta, perde vida. De longe ainda parece campo, mas por dentro está esgotada. Então Deus ordena algo que parece estranho. Deixa a terra descansar. Não a esprema. Não a castigue por não produzir sempre. Deixa-a respirar. Tu és essa terra. A tua alma também se compacta quando não descansa. A tua paciência encurta. A tua ternura seca. A tua oração fica pesada. O teu serviço começa a sair cortante. O teu amor fica impaciente. E não porque sejas má pessoa, mas porque uma terra sem repouso deixa de produzir fruto saudável. O descanso não rouba fruto, ele prepara. Talvez sejas essa mãe que sente culpa por tirar 2 horas para respirar, mas esse tempo não está sendo roubado da tua família, está sendo devolvido em forma de uma versão mais serena de ti. Talvez sejas esse homem que acredita que, se parar, tudo desmorona. Mas Deus quer te ensinar que a tua casa depende mais da fidelidade dele do que do teu esgotamento. Talvez sirvas na igreja sem parar e aches que parar seria falhar com Deus. Mas o mesmo Jesus disse, vinde à parte e descansai um pouco. O teu descanso não é egoísmo, é obediência. E desse descanso serves melhor, amas melhor, escutas melhor, respondes melhor. O cansado fere mesmo com boas intenções. O descansado abençoa com mais clareza. Quando foi a última vez que descansaste sem sentir culpa? E se não te lembras, talvez não precises fazer mais. Talvez precises obedecer melhor. Nesta semana, separa um espaço real para descansar. Não o enchas de pendentes disfarçados. Não o uses para te atualizar com mais cargas. Afasta esse tempo para Deus, para a tua alma, para estar presente, para respirar. E quando vier a culpa, porque provavelmente virá, responde-lhe com a verdade. Isto é obediência, não preguiça. Descansar não é preguiça, é obediência.
E a obediência sempre produz mais fruto do que a desobediência disfarçada de fervor. Mas há algo ainda mais profundo. Quando aprendes a descansar, não muda apenas a tua vida pessoal, muda a tua maneira de servir a Deus e aos outros. Vamos falar disso. Número 14. Servir a partir do descanso, não a partir do esgotamento. E agora, uma das verdades mais libertadoras do cristianismo, uma que pode mudar para sempre a forma como você serve. O verdadeiro serviço não nasce do suor vazio, nasce da sede saciada. Você não pode dar aos outros o que não recebeu primeiro. E se você passou anos dando sem receber, talvez não tenha estado servindo a partir de uma fonte, mas de um copo quase seco. Hoje Jesus não vem apagar o teu desejo de servir. Ele vem te ensinar a servir sem se destruir por dentro. Há uma história em Lucas 10 que define grande parte da vida cristã. Marta e Maria, duas irmãs. Jesus entra na casa delas, Marta fica preocupada com muitas tarefas. Serve, cozinha, prepara, cuida, se movimenta de um lado para o outro. Maria, por outro lado, se senta aos pés de Jesus e escuta. E Marta, cansada, incomodada, carregada por dentro, diz ao Senhor: não te importas que minha irmã me deixe servir sozinha? Diz-lhe, pois, que me ajude. E Jesus responde em Lucas 10, 41 e 42. Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Marta não estava fazendo algo errado, ela estava servindo. O problema não era o serviço, era a ansiedade a partir da qual ela servia, porque é possível fazer algo bom com a alma esgotada. É possível cozinhar para Jesus com o ressentimento. É possível trabalhar para Deus com o coração perturbado. É possível ajudar os outros, enquanto por dentro se pensa: ninguém me ajuda. E quando isso acontece, o serviço começa a se misturar com queixa-pressão, necessidade de reconhecimento e dor acumulada. Talvez você seja Marta. Serve em casa, serve na igreja, serve na família. Cuida, resolve, escuta, sustenta, responde mensagens, prepara coisas, cobre espaços e por fora parece fiel. Mas por dentro há uma frase escondida: estou cansado de ninguém ver o que faço. E Jesus não vem te condenar por sentir isso. Ele vem te chamar de volta ao lugar onde o serviço volta a nascer limpo. Porque Maria entendeu algo que Marta esqueceu. Antes de dar, é preciso receber. Antes de se levantar para servir a mesa, é preciso sentar aos pés de Cristo. Antes de falar de paz, é preciso receber paz. Antes de levar consolo, é preciso deixar que Ele console a tua alma. Sentar com Jesus não é preguiça, é prioridade. Não é abandonar o serviço, é salvar o serviço de se tornar esgotamento. Existem duas formas de servir. Uma nasce do dever pesado, da culpa, do medo de falhar, do desejo de ser finalmente reconhecido. Essa forma esvazia. A outra nasce de permanecer em Cristo, de ouvir sua voz, de saber que você já é amado antes de fazer qualquer coisa. Essa forma multiplica. Por fora podem parecer iguais, mas por dentro são completamente diferentes. João 15, 4 e 5 diz: permanecei em mim e eu em vós. Como o ramo de si mesmo não pode dar fruto, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes. Em mim, separados de mim, nada podeis fazer. Jesus não disse: esforce-se mais e dará fruto. Ele disse: permaneça. O ramo não produz uvas rangendo os dentes. Ele produz porque está unido à videira. A vida da videira flui por ele. O fruto vem da conexão. Assim também a tua vida. O teu ministério não se mede por quanto você sua, mas por quanto do fruto de Cristo flui através de você. Você pode fazer muitas coisas separado dele, mas serão coisas sem vida profunda. Pode encher agendas, cumprir tarefas, participar de reuniões, responder a todos, mas se não permanecer, a tua alma seca. E uma alma seca acaba servindo com dureza, mesmo com boas intenções.
Pensa em duas formas de regar um jardim. A primeira é com um balde. Você vai ao rio, enche, caminha até o jardim, despeja. Depois volta ao rio, enche de novo, carrega de novo, despeja de novo. Depois de um tempo, você está exausto e o jardim recebeu pouca água. Assim é servir a partir do esgotamento. Tudo depende do quanto você consegue carregar. Mas há outra forma, uma fonte conectada ao rio. A água corre sozinha, fresca, constante, abundante. A fonte não se esforça para produzir água, ela apenas permanece conectada. E porque está conectada, transborda. Deus não te desenhou para ser um balde que se esvazia até secar. Ele te desenhou para ser canal. E um canal só precisa permanecer ligado ao rio que nunca se esgota. Talvez você seja essa pessoa que serve, mas já não desfruta. Você dá, mas dói dar. Ajuda, mas espera que alguém perceba. Cumpre, mas por dentro está seco. Hoje Jesus te diz, volta aos meus pés. Não para ficar ali sem fazer nada, mas para que a partir dali você volte a servir de outra forma. Mais limpa, mais livre, mais cheia. Nesta semana, antes de servir em qualquer coisa, na tua casa, no teu trabalho, na tua igreja, senta 10 minutos com Jesus. Sem pedir nada, sem lista, sem pressa. Apenas diga, Senhor, antes de dar, eu recebo. Antes de servir, eu permaneço. Antes de ser Marta, eu volto a ser Maria. E a partir desse lugar, saia e faça o que tiver que fazer. Maria escolheu a boa parte. Hoje você também pode escolher. E a partir daí, somente a partir daí, volte a ser Marta. E agora chegamos à última sessão deste percurso, onde tudo o que foi aprendido se transforma em testemunho, onde a tua vida descansada em Cristo se torna luz para aqueles que ainda estão exaustos. Vamos para o encerramento. Número 15. O testemunho do descansado em um mundo esgotado. E aqui, finalmente, chegamos à última frase deste trecho glorioso, aquela que Jesus colocou no final do convite. A frase que só ganha sentido completo depois de ter atravessado tudo o que caminhamos juntos hoje. É esta: meu jugo é suave e leve é a minha carga. Vamos abrir isso com cuidado. E de quebra, ver o que fazer agora com tudo o que foi aprendido. Mateus 11:30. Uma única linha. A conclusão de todo o convite, porque o meu jugo é suave e leve é a minha carga. Suave não significa sem esforço. Não significa que a vida deixará de ter lágrimas, responsabilidades, processos longos ou decisões que fazem a mão tremer. Suave significa que esse jugo está bem ajustado, feito para você. Ele não vem para te quebrar, não vem para te ferir, não vem para te esmagar lentamente. Ele vem das mãos de Cristo, e Cristo não coloca sobre o teu pescoço algo que destrua a tua alma. E leve não significa sem peso, significa suportável, significa que já não cai tudo sobre os teus ombros, porque agora há companhia, agora há direção, agora há um Salvador manso e humilde caminhando contigo, ensinando o teu passo, sustentando você quando as forças começam a falhar. Você caminhou muito até aqui, viu o teu cansaço, reconheceu cargas invisíveis, tirou a máscara, admitiu que até orar às vezes custa, ouviu o convite mais íntimo da Bíblia, vinde a mim. Viu que Jesus também se cansou, entendeu que ele nem sempre tira a carga, mas entra contigo debaixo do jugo, descobriu descanso para a alma, soltou o que Deus não te pediu para carregar, aprendeu que descansar também é obedecer, e que servir a partir do descanso é mais santo do que servir a partir do esgotamento. E agora vem a pergunta final: o que fazer com tudo isso? Primeiro, acreditar em Jesus, acreditar que o seu jugo é bom, acreditar que a sua carga não vem para te destruir, acreditar que, se algo hoje está te esmagando, talvez não seja o jugo dele, mas algo que você adicionou: culpa, medo, expectativas humanas, necessidade de provar valor, pressão para agradar, responsabilidade de salvar todo mundo. Porque o jugo de Cristo não destrói a alma, ele organiza, ele acompanha, ele sustenta.
Quando Jesus diz, leve é a minha carga, ele não promete uma vida sem carga. Ele promete uma vida com ele. A carga pode continuar ali. A família, a doença, a dívida, o luto, a espera, a conversa pendente, o trabalho difícil. Mas agora não está só nos teus ombros. Os ombros de Cristo estão contigo. E os dele não cedem. Os dele não tremem diante do que te ultrapassa. Isaías 30:15 diz, em descanso e em repouso sereis salvos. Na tranquilidade e na confiança estará a vossa força. Veja como Deus fala diferente. O mundo diz, corra mais, produza mais, aguente mais, prove mais. Deus diz, descanse, repouse, confie, fique quieto nas minhas mãos. Para Deus, força nem sempre parece corrida. Às vezes, parece respirar na presença dele. E aqui está a tua missão final. O descanso que Cristo te dá não termina em você. Ele se torna luz. Em um mundo esgotado, uma pessoa descansada em Jesus vira um sinal vivo. Não porque tudo está resolvido, mas porque existe uma paz que não depende de tudo estar resolvido. Não porque não há tempestades, mas porque encontrou uma âncora. Não porque nunca chora, mas porque já não chora sem esperança. Pense em um farol numa noite de tempestade. As ondas batem forte. O vento sacode a costa. Há barcos perdidos na escuridão, sem saber para onde ir. E lá em cima, no penhasco, uma luz permanece acesa, firme, constante. A tempestade também a atinge, mas não a apaga. Os marinheiros veem essa luz e reencontram direção. Encontram costa, encontram porto. O farol não brilha para si mesmo, ele brilha para os que ainda estão no mar. Você pode ser esse farol. O teu descanso em Cristo pode ser essa luz. A tua família precisa ver que é possível viver sem se quebrar por dentro. Os teus filhos precisam lembrar de alguém que aprendeu a confiar no meio do turbilhão. Alguém no teu trabalho precisa olhar para a tua calma e se perguntar de onde ela vem. Alguém na igreja precisa descobrir que servir a Deus não significa secar a alma. E um dia alguém vai chegar perto de você e perguntar, de onde vem essa paz? E a tua resposta será simples, não é minha, vem de Jesus. Vem conhecer. Nesta semana, identifique uma pessoa ao teu redor que esteja esgotada. Uma só. Não vá com discurso, não vá com correção. Faça algo concreto. Uma ligação, uma mensagem, uma visita, um café, uma refeição simples. Diga, pensei em você. Estou aqui. Às vezes o evangelho entra primeiro por uma presença que não exige nada, por uma cadeira compartilhada, por uma voz que não julga. Jesus não te convidou ao descanso para você guardá-lo sozinho. Ele te convidou para te curar e depois fazer da tua vida um convite vivo para outros cansados. Meu jugo é suave, leve é a minha carga. E é exatamente isso que começa a acontecer com a tua alma a partir do momento em que você diz sim ao convite dele. Bem-vindo ao descanso. Bem-vindo a caminhar com ele. Bem-vindo a uma vida onde a carga nem sempre desaparece, mas já não reina sobre você. E antes de fechar, o cansaço que não passa, as cargas invisíveis, a alma seca, tudo encontra resposta em uma única pessoa, Jesus. Nesta noite, escreva 3 cargas em uma folha. Coloque a folha sobre a sua mão, levante-a, diga, Jesus, isso agora é teu. E durma, declare comigo, eu entrego meu jugo antigo, recebo dele. Em Cristo, descanso a minha alma. Amém. Que Deus te abençoe e te guarde. Que Ele levante o seu rosto sobre você e te conceda paz. Compartilhe este vídeo com alguém que também precisa ouvir isso. Até amanhã, irmão. Descanse nele.